a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Esse é o 16º episódio da série onde receberemos exclusivamente atletas, membros da comissão técnica e envolvidos nas equipes do NBB, buscando dar mais visibilidade ao nosso basquete. Está no ar o NBB das Minas. Eu sou a Paola e eu serei a sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nas nossas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB, da LBF, lembrando que a final vai começar domingo agora às 14 horas com transmissão da TV Cultura, e da WNBA. Temos um lembrete importante. Acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Monza Imports, @ImportsMonza no Twitter. E bom, como sempre, vocês já estão acostumados, eu estou aqui com a minha parceira de toda sexta-feira, na verdade não é nem... sexta-feira também tem as nossas lives, a Naja, a Carol, que está num momento muito legal da vida dela, ela está aqui comigo hoje como sempre, então, boa noite, Carol, bom dia, boa tarde, não sei, depende. Tudo bem? Um momento muito legal da vida dela, que ela está trabalhando muito, não consegue mais nem falar de tanta coitada tá trabalhando. Não tô achando ruim, tô achando ótimo. É bom, né? Na situação que a gente está atualmente no país, é bom trabalhar. Não vou reclamar de nada, não. Queria agradecer por mais um episódio com a Paola, né? E com o nosso convidado que é muito especial. Não vou dar spoilers. Eu não sou a host hoje, então vou deixar na mão da Paola. Pois é, eu costumo dar os spoilers, mas não vou dar hoje. Quer dizer, vou dar agora. Seja muito bem-vindo ao NBA das Minas, o 6 vezes campeão, Carlos Alexandre Rodrigues do Nascimento, mas todo mundo conhece como Olivinha ou o Deus da Raça. E pra gente começar aqui com o pé direito, pode começar se apresentando pro pessoal, Olivinha, e contando um pouquinho como é que começou a sua história de amor com a bola laranja. Bom, boa noite, Paola, boa noite, Carol. Bom, é uma honra estar aqui podendo conversar com vocês, já agradecendo já o convite, muito obrigado. Bom, eu contar um pouquinho da minha história. O basquete começou, acho que apareceu na minha vida desde que na minha infância, né? Acho que com 7 anos, 8 anos ali, eu já acompanhava o meu irmão nas quadras de basquete, aqui no Rio, e ficava sempre ligado ali quando ele jogava com a seleção brasileira fora do país também. A gente estava sempre, na época, se falando quando ele estava fora pelo telefone, que era a única forma de se falar, né? Então, o basquete eu vivi ele desde cedo, né? Para quem não sabe, o meu irmão é o Olívia. Meu irmão foi atleta de basquete, jogou profissional, jogou pela seleção brasileira, disputou praticamente todos os campeonatos pela seleção, disputou a Olimpíada de Atlanta em 96. Então, por aí vocês sabem que eu já tenho um espelho dentro de casa, que foi meu irmão. Eu acho que se eu não tivesse tido esse espelho aí, realmente, de repente, eu não estaria aqui como jogador de basquete, né? Mas eu sou muito grato por tudo que eu vivi, tendo ele como meu principal motivador para começar a jogar basquete, acompanhando ele dentro das quadras, que eu comecei a me motivar também a jogar. Então, eu com 10 anos de idade, eu recebi um convite do Miguel Ângelo da Luz, que na época era técnico do meu irmão. E aí o Miguel conversou com meu pai para saber se eu não tinha vontade de começar a jogar basquete no Grajaú Country Club. E aí, assim que ele falou com meu pai já veio conversar comigo e eu aceitei na hora.
E aí eu comecei a trilhar o meu caminho no basquete também. Então, com 10 anos eu comecei, fiquei 4 anos jogando no Grajaú. E aí, quando eu tive 15 anos, eu recebi o convite para passar para o Flamengo. Na época, o técnico era o Paulo Chupeta, da categoria infantil. E aí ele me convidou. E aí eu já aceitei o convite também na hora, sem nem pensar duas vezes, até porque a gente sabia que o time do Flamengo na categoria de base, naquele ano, era o principal da categoria e era uma oportunidade muito grande para mim. O meu irmão já fazia parte da equipe adulta e eu estava começando a trilhar o meu caminho com o Flamengo na equipe infantil. E aí, naquele ano, a gente ganhou o Campeonato Carioca invicto como na categoria. E aí eu comecei a trilhar minha jornada no basquete com o Flamengo depois que eu completei 15 anos. E aí tem uma história longa aí pela frente. É uma história longa mesmo, né? É um enorme desafio falar da sua carreira. Tem muitos títulos, muitas conquistas. Você com certeza é um dos grandes nomes da história do nosso basquete. E antes da gente falar mais especificamente da sua carreira no NBB e no Flamengo, óbvio, eu vou começar dizendo que você é o maior reboteiro na história do NBB. Você foi inclusive o primeiro a ter chegado na marca de 3.000 rebotes. Você é o jogador com mais eficiência na história do campeonato, o atleta com mais cestas de 2 pontos convertidas, além de ser o 4º maior cestinha da competição e 2 vezes Finals MVP, em 2016 e em 2019. Você tem passagens por inúmeros clubes, além do rubro-negro, já defendeu Corinthians, Mogi, Uberlândia, Pinheiros, onde você conquistou o Paulista em 2011, sendo eleito MVP, e Barreteiros de Zacatecas, do México. Mas é no Flamengo que o seu legado, de fato, tomou a proporção enorme que tem hoje. São 21 títulos, em 3 passagens diferentes. Com o rubro-negro, você foi 6 vezes campeão do NBB, sendo que o Flamengo é 7 vezes campeão. Campeão da Liga das Américas e da Copa Intercontinental, ambas em 2014. Foram 10 cariocas, 8 deles consecutivos, 2 Copas Super 8, e obviamente vocês foram os donos da América esse ano, vencendo a Champions League contra o Real Estelí. Quando você olha a sua carreira e você vê todas essas conquistas e glórias, tanto a nível coletivo quanto a nível individual, qual é o primeiro pensamento que te vem à cabeça? Assim, qual foi o momento desses anos todos que mais te marcou, em toda a trajetória? Eu sei que é difícil escolher um só, mas tenta aí. Bom, então, realmente você falou aí todos os meus títulos com a camisa do Flamengo, e é uma coisa que eu tenho um orgulho muito grande de poder contar um pouco da minha história com o Flamengo, de cara, poder sempre falar que muitos jogadores de muita qualidade passaram pelo Flamengo, mas não tiveram a carreira que eu tenho com o Flamengo, sabe? Se eu não me engano, essa próxima temporada agora vai ser a minha 17ª temporada com o Flamengo. Então é uma coisa que nem nos meus melhores sonhos eu sonhei que um dia eu teria uma carreira como a que eu estou tendo com o Flamengo. Então, para mim, volto a repetir, é um orgulho muito grande tudo que eu tenho conquistado com o Flamengo, toda a história que eu venho escrevendo com o Flamengo. Eu ainda tenho contrato com o Flamengo, eu tenho mais 2 temporadas pela frente, então para mim realmente é uma motivação muito grande que eu tenho de poder estar jogando com o Flamengo. E, cara, falar um momento é difícil, mas acho que eu falaria o Mundial, que isso aí é uma coisa que aqui no basquete brasileiro apenas 2 equipes conseguiram conquistar, que foi o Sírio e a gente em 2014. Então, esse aí foi o momento mais especial com a camisa do Flamengo. Essa conquista aí é uma coisa que ninguém acreditava na época, porque a gente jogou contra o campeão da Champions League, na época o Maccabi Tel Aviv, e ninguém achava que a gente fosse ganhar. Só que chegou ali na hora, o time todo fez de tudo para que a gente conseguisse conquistar esse título, que a gente sabia que era uma
uma oportunidade que a gente tinha de entrar para a história não só do Flamengo, como do basquete brasileiro. Então, deu tudo certo para a gente. Foram 2 jogos ali super difíceis. Primeiro jogo a gente acabou perdendo por uma diferença mínima, praticamente, 3 pontos. E aí no segundo jogo a coisa veio para o nosso lado. A torcida foi impressionante. Acabou o jogo ali, a gente ganhou por uma diferença maior do que 3 pontos. A torcida invadiu a quadra, foi uma loucura. E esse aí, sem dúvida nenhuma, foi o momento mais especial aí com a camisa do Flamengo. A temporada de 2020-21 foi histórica para o Flamengo, né? Se classificando em primeiro lugar na temporada regular, igualando o maior desempenho na fase de classificação da história, que foi a campanha do Bauru em 2014-15, com apenas 2 derrotas, e também teve o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. Ainda, vocês estabeleceram o recorde de vitórias e aproveitamento em uma mesma temporada. Em 2021, o time carioca não soube o que é perder, vencendo todas as 23 partidas disputadas no NBB e varrendo nos playoffs. Você, individualmente falando, liderou a equipe em rebotes e eficiência, tendo ainda um excelente aproveitamento do perímetro, 41,3%. Como você avalia essa temporada tão vitoriosa, considerando especificamente que foi uma temporada muito atípica, com a falta da torcida, bolhas e os protocolos de Covid? Bom, cara, essa temporada realmente foi uma temporada incrível. Essa última temporada nossa, se você for pegar realmente os números, nós tivemos mais títulos do que derrotas. Nós conquistamos 4 títulos e perdemos 3 jogos numa temporada de 54 ou 55 jogos. Então foi uma coisa absurda. Nunca passei metade de uma temporada invicto, como foi dessa última agora. Foram 34 vitórias seguidas, contando NBB, Champions League, Super 8. Em 2021 nós não perdemos nenhum jogo. Então foi uma temporada que uma pena a nossa torcida não estar do nosso lado, porque se a gente tivesse a nossa torcida, era certeza de casa cheia todos os jogos. Com o momento que a gente estava vivendo ali, ganhando todos os jogos, acho que o Maracanãzinho ali, no mínimo, ia ter 7 mil pessoas, 8 mil pessoas todo jogo. E, infelizmente, por conta da pandemia, não foi possível ter o público nos jogos. Acho que os únicos jogos que nós fizemos com torcida foi a final lá da Champions, né? Então, foi uma temporada incrível. Acho que o time todo estava de parabéns, todo mundo sabendo ali o que tinha que fazer para ajudar a equipe. Não teve nenhum ego falando mais alto, nada. Acho que a nossa equipe ali encaixou de uma maneira praticamente perfeita. Em 2021, pode-se dizer que foi perfeita, porque a gente não perdeu nenhum jogo. Então, acho que essa temporada aí entrou para a história do Flamengo como uma das principais temporadas aí da história do basquete, sem dúvida nenhuma. E eu sou um privilegiado por ter participado dessa campanha histórica, poder ter ajudado ali meus companheiros sendo líder em rebote, sendo líder em eficiência, sendo MVP do Super 8. É uma coisa que, sem dúvida, eu vou poder contar aí para muita gente dessa temporada aí maravilhosa que nós tivemos nesse ano. E foi bem curioso o que você comentou, né? Porque não teve público. E realmente, na final da Champions League, vocês estavam jogando com um público, mas era um público adverso, né? Não era um público que estava torcendo para vocês. E ainda assim, vocês foram campeões de tudo. Quem sabe, no final desse ano, a gente não consiga ter um pouco de normalidade. E você fala sempre com muita paixão, né, pelo Flamengo. Você renovou o seu contrato com o Flamengo. Já declarou que não se vê vestindo camisa que não seja rubro-negra. O que é muito inusitado, aliás, na sua família. Se a gente considerar que todos são tricolores ali. E, aliás, essa última temporada deve ter causado umas tensões no grupo da família, porque teve muito duelo São Paulo e Flamengo, né? Essa rivalidade se acirrou muito e promete se acirrar ainda mais nessa próxima temporada. O time do Flamengo continua muito forte, claro, mas
Perdeu alguns grandes nomes, notadamente o teu amigo Marquinhos, a gente já vai falar dele já já, e o Hetzheimer, por exemplo, que foi o MVP da Champions League. Como é que você vê a equipe do Flamengo para a próxima temporada? Vocês ainda são os favoritos para ganhar todos os títulos? Olha, falar de favoritismo no atual estágio, a temporada nem começou para a gente, eu acho difícil, assim. Eu gosto muito de falar depois que a temporada começa, que aí a gente vê como é que os novos jogadores vão entrar, vão render. A gente sabe que a gente tem muita coisa para trabalhar, a gente tem mais de meio time novo agora, e teve uma reformulação grande da última temporada para essa agora. Se você for pegar no papel, realmente, a gente tem um time com uma qualidade diferente ali, uma qualidade muito grande. Nós temos ali 2 americanos que vêm sendo destaques aqui na América do Sul, principalmente na Argentina, há um bom tempo. O Dar Tucker e o Brandon Robinson ali são jogadores de muita qualidade. E aí a gente soma aí a chegada do JP Batista, que é um pivô super experiente, já foi campeão do NBB com a gente aqui no Flamengo e já chega novamente esse ano. A gente tem o Vitor Faverani, que é um excelente jogador, é um jogador experiente, tem uma trajetória muito legal no basquete espanhol, teve passagem na NBA. Nós temos o Luque Martinez, que vai chegar mais para frente aqui, mas a gente já sabe o que ele pode render. Então, se você for ver bem ali nome por nome, como eu falei no papel, o nosso time está muito bom. A qualidade da nossa equipe é excelente. Agora a gente tem que colocar isso dentro da quadra. E aí a gente tem que ver como é que vai ser. A gente tem bastante tempo agora para treinar, para entrosar o mais rápido possível, para entrar no esquema do Gustavo, para os novos jogadores aí se adequarem o mais rápido possível, para a gente tentar repetir essa última temporada, o que eu acho quase impossível de acontecer, mas a gente vai trabalhar para isso. E enquanto a favoritismo, a gente vê aí as outras equipes aí que se reforçaram muito bem, como Franca, como São Paulo, então acho que vai ser bem equilibrado esse ano. Antes da gente passar para o tópico seleção brasileira, toda vez a gente posta no nosso Twitter, quando a gente vai gravar o episódio, e dá uma dica do jogador que a gente vai conversar, né? A gente não fala tudo quem é, a gente dá uma dica e vê se o pessoal acerta. E aí, dessa vez, 2 pessoas acertaram. A primeira foi o podcast Qualquer Coisa Vira Assunto, e a pergunta dele para você é se quando você parar de jogar, ele enfatiza aqui que demore muito, se você pensa em ser treinador, dirigente ou algo relacionado ao basquete. Aí depois eu faço outra pergunta para a gente não misturar. Tá bom. Bom, então, quando eu parar de jogar, eu acho que treinador não é uma coisa que me enche os olhos, não. Se eu puder escolher a função que eu for fazer, no esporte eu gostaria de continuar. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Continuar no basquete é uma das coisas que eu gostaria de permanecer. Mas eu acho que eu ficaria mais nos bastidores ali. Talvez um gerente, supervisor, alguma coisa do tipo. Acho que treinador não é muito a minha praia, não. Nesse momento que a gente está falando. Né? No futuro a gente não sabe o que pode acontecer, né? Mas nesse momento atual eu me vejo trabalhando muito mais dos bastidores do que como treinador, realmente. A outra pergunta é o Renan, que toda vez que a gente posta sobre algum jogador, ele acerta muito rápido. O Renan está lendo nossas mentes. Ele quer saber qual jogador você mais se inspira no estilo de jogo ou se inspirou. O Renan Sanches, do @NBBzinho, perguntou. Bom, Renan, eu tive a felicidade de jogar com muitos jogadores bons, de uma qualidade absurda durante a minha carreira toda.
fui um privilegiado por ter muitos companheiros de qualidade. Joguei com o Oscar, joguei com o Pipoca, Josuel, joguei com muita gente boa. Mas um cara que eu sempre me inspirei foi Dennis Rodman. Não tem nada a ver com basquete brasileiro, mas o Dennis Rodman é um cara que eu adorava ver dentro da quadra. Por tudo que ele fazia, era um cara que não ligava muito para a pontuação, mas ele era um cara super inteligente e ele fazia o que tinha que ser feito. Se tivesse jogo que ele precisasse fazer, 0 pontos, mas ele estava ali pegando rebote, ele estava fazendo jogo sujo, pegando rebote, estava fazendo bloqueio para o principal pontuador, estava ajudando na defesa, marcando o principal pontuador da equipe adversária e dando a vida dentro da quadra. Era um cara que, para ele, não tinha bola perdida, era um cara que estava sempre colocando uma energia lá no alto e tentando colocar todos os companheiros na mesma vibração dele. E é praticamente isso que eu tento fazer também com o Flamengo, né? Durante minha carreira toda, eu fui um cara que me destaquei bastante pela energia que eu colocava dentro da quadra, por ser um cara raçudo e não desistir das bolas. Né? Não foi sempre que eu me destaquei na pontuação, e é uma coisa que eu nem ligo tanto para a pontuação, mas o que eu gosto mesmo é de ajudar a equipe a vencer, a ganhar. E se tiver que. E eu faço qualquer coisa para ajudar a equipe. Né? E no meu caso é pegar muito rebote, fazer o jogo sujo ali e tentar ajudar os meus companheiros da melhor maneira possível. Isso é o que eu venho tentando fazer com bastante vibração. Eu tenho um plus, que eu digo, que é jogar no Flamengo e ter uma torcida do nosso lado, uma torcida apaixonada do nosso lado, e uma torcida que gosta bastante do meu estilo de jogo, né? Então, quando a gente tem o nosso torcedor e eu começo a vibrar, eu começo a chamar a nossa torcida, a torcida sempre chega junto da gente e eu com essa energia que eu coloco dentro da quadra, eu tento inflamar os meus companheiros também. E aí, nisso, a torcida vem junto também. Então, esse é o trabalho que eu tento fazer, vem dando certo nos últimos anos aí. Eu espero que no início do próximo NBB a nossa torcida já esteja liberada, não só a nossa, como do Brasil todo, para que a gente possa voltar a jogar na frente do nosso torcedor, que é uma coisa que é super importante para mim. Engraçado você falar do Rodman, porque o Renan torce para o Chicago Bulls na NBA também. Acho que ele vai ficar muito feliz com essa resposta. E o Rodman também é uma personalidade. Olha aí, Paola, hoje você estará sozinha desse lado dessa Conferência Oeste, que só tem jogo tarde, não deixa as pessoas que trabalham dormir, entendeu? Triste. Rodman é uma personalidade também, né, fora de quadra. É incrível. Entrando no assunto seleção brasileira, você disputou a Copa América em 2009, levando ouro, e também foi ouro no Pan-Americano de Toronto em 2015. Ainda disputou o Sul-Americano na Isla Margarita em 2014, onde foi medalha de bronze. Em 2016, você acabou não sendo convocado para os Jogos Olímpicos do Rio. E quando você analisa a sua trajetória com a camisa da seleção, qual é a palavra que definiria isso? Como você lidou com o fato de não participar dos Jogos Olímpicos no Brasil? Bom, se eu puder falar uma palavra, é orgulho. Todo jogador profissional sonha um dia em vestir a camisa da seleção brasileira, em poder representar o seu país, seja qual for a competição. E para mim eu cheguei no meu limite. Eu fiz tudo para poder jogar uma Olimpíada. Era uma coisa que eu gostaria de ter jogado, uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, mas não foi possível. Eu sempre fiz de tudo para poder estar com a seleção brasileira. De 2009 a 2016 eu fui convocado todos os anos. Só em 2009 eu joguei com a seleção principal, que foi a Copa América que a gente foi campeão. E de 2010 até 2016 eu sempre estive numa seleção
pode ser chamada B, uma seleção B, onde não estavam os principais jogadores da NBA, da Europa, os brasileiros que jogavam lá fora, principalmente. Então eu tenho um orgulho muito grande da minha trajetória com a seleção brasileira. Como eu falei, era um sonho que eu realizei, de poder vestir aí a camisa da seleção. Fui campeão da Copa América, fui campeão do Pan-Americano em Toronto. Então é uma coisa que eu também vou poder contar no futuro. É uma história que eu escrevi com a seleção. Não é fácil chegar na seleção. Tem muitos jogadores de muita qualidade. Todo ano tem algum jogador aparecendo aí. E aí a gente vê que é sempre difícil você ser convocado por uma seleção. E eu passei 7 anos sendo lembrado. Então é uma coisa que eu trabalhei bastante para isso. Fico muito feliz sempre de ter sido lembrado todos esses anos aí. E todos os títulos que eu consegui, todas as experiências que eu tive com a seleção brasileira é uma questão de um orgulho muito grande que eu tenho, sem dúvida nenhuma. Pode ter certeza, Olivinha, que você tem muita coisa para contar para todo mundo, para sua família, para amigos. É história demais que não acaba. E aí, continuando esse tópico da seleção, a gente sabe que o Brasil perdeu a final do pré-olímpico para a Alemanha, ficou de fora dos Jogos Olímpicos, tanto no feminino quanto no masculino. Isso acaba prejudicando muito a popularização, o crescimento do esporte no país. Foi o contrário do que a gente viu que aconteceu, por exemplo, com o skate, com o surf, que são novas modalidades, né, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Foram esportes muito comentados, caíram nas graças dos brasileiros nessa edição. Aí a gente tem o Alex, que depois de 21 anos anunciou a aposentadoria da seleção, ele que também é um jogador histórico do nosso basquete. Como é que você vê o futuro do basquete, né, do esporte no país e da nossa seleção? Bom, infelizmente a gente ficou de fora desses Jogos Olímpicos, né? A gente fez um pré-olímpico muito bom. Na minha opinião, era a equipe que estava jogando o melhor basquete até a final do pré-olímpico, quando as coisas não deram muito certo para a gente, né? E aí a Alemanha se aproveitou do momento, do jogo ruim que nós tivemos e conquistou a vaga, né? E aí isso realmente é uma coisa muito ruim para o basquete, ficar de fora dos Jogos Olímpicos, né? Porque a gente sabe que quando tem Olimpíada, a visibilidade aumenta muito, absurdamente. Como você falou aí agora do skate, você falou do surf também, são modalidades novas, modalidades olímpicas, conquistaram medalhas nos Jogos Olímpicos e caiu nas graças realmente. Todo mundo está falando, a popularização do skate e do surf está crescendo cada vez mais e ainda mais depois dos jogos que eles tiveram tanto sucesso, acho que vai crescer cada vez mais, né? A gente está vendo aí nas redes sociais os atletas que tiveram sucesso na Olimpíada, principalmente a Fadinha, a Raíssa lá dos skates, aí deu um boom nas redes sociais dela, e isso aí é muito bom para o esporte dela e para ela também. Então, a gente torce para que nos próximos Jogos Olímpicos o nosso basquete possa voltar a estar dentro dos Jogos, né? Eu sou um cara que eu sou muito otimista, sempre, em qualquer coisa, eu sempre vejo as coisas pelo lado bom. Eu vejo a seleção brasileira num caminho ideal, um caminho bom também. A gente teve uma reformulação muito grande aí agora. Acho que os jovens que estão chegando aí na seleção já estão com um nível muito bom, uma qualidade muito boa, uma experiência muito boa, muitos jogando na Europa, alguns jogando na NBA. Então a gente torce para que nas próximas competições todos esses jogadores possam estar a serviço da seleção, né? Eu sei que é muito difícil ali, principalmente para os jogadores da NBA, porque quando acaba a temporada, normalmente eles pedem dispensa, e a gente até entende, porque a temporada da NBA é uma temporada muito dura,
para o atleta e de repente o atleta quer dar uma recuperada, uma descansada no corpo, o que é totalmente aceitável, né? Então a gente sabe disso, mas a gente torce para que nas próximas competições a gente possa estar com a seleção completa, tanto com os principais jogadores da NBA, da Europa, os principais aqui do NBB também possam estar na seleção, para que a gente possa fazer bonito nas próximas competições. Eu acho que a gente está no caminho certo, a seleção está muito bem, tem grandes jogadores a serviço da seleção e eu espero que nas próximas competições a gente faça um bom papel e consiga as classificações para os principais campeonatos, para que a modalidade cresça cada vez mais. Acho que assim a gente consegue popularizar o nosso basquete. A gente precisa falar, óbvio, da sua relação com o Marquinhos, né, que veio aqui e revelou até histórias íntimas de vocês dois, que a gente vai averiguar depois. Vocês formaram a maior dupla da história do NBB e com certeza uma das maiores duplas da história do basquete brasileiro. São nada mais, nada menos que 20 títulos juntos, 19 deles pelo Flamengo, em 12 anos dividindo as quadras. Depois de todas as conquistas, você tinha declarado que tinham chegado à sua melhor versão, mas há algum tempinho atrás, o Marquinhos anunciou a saída do Flamengo, se apresentando como jogador de São Paulo. Você postou, né, nas suas redes sociais uma mensagem emocionada, falando: você é e sempre será a minha melhor dupla dentro de quadras. 13 anos jogando não são 13 dias. Fizemos história que jamais será apagada e sim lembrada para sempre. Você imaginava que encerrariam a carreira juntos? Como vocês construíram essa relação de companheirismo e irmandade? E como foi para você receber essa saída dele? Aproveitando o tema, vamos fazer a mesma pergunta que a gente fez para o Marquinhos. Óbvio, tem alguma história muito curiosa, engraçada, alguma resenha entre vocês dois? Ele já contou uma. Ele falou que... Como é que eu vou falar isso, Paulo? O que ele se chamou? Carol, que situação. Difícil, né? Uns barulhos assim. Não sei. Não sei como falar. Uns barulhos assim, entendeu? Só que um é por baixo e o outro é por cima. Foi isso que ele falou. Basicamente foi isso mesmo. Nossa. Ele não segurou a língua. Então, cara, Marquinhos ele é figura demais. É meu irmão, é o irmão que o basquete me deu. A gente começou a jogar junto em 2008 no Pinheiros e eu não o conhecia na época. Ele tinha jogado na NBA e aí ele voltou acho que em 2007 ele voltou, se eu não me engano, ou em 2008 no início do ano, e jogou pelo Pinheiros um torneio, não foi nem um brasileiro, foi um torneio, ele jogou pelo Pinheiros e aí ele saiu da NBA e retornou aqui para o Flamengo, pro Pinheiros em 2008, no ano que eu cheguei. Cara, parecia, desde o primeiro dia, parecia que eu já o conhecia, sabe? Aquele negócio do santo bater, aquele negócio de o entrosamento já foi desde o primeiro dia. Parecia até que eu já tinha jogado com ele, que eu conhecia ele e caramba, foi uma coisa que foi crescendo entre a gente. Companheirismo, tanto dentro de quadra quanto fora de quadra. Acho que a gente, principalmente quando a gente estava no Pinheiros, que eu sou carioca e eu ficava só com a minha esposa lá. Praticamente ficava eu e minha esposa o tempo todo. E aí quando a gente tinha uma folguinha, a gente estava sempre junto. Eu ia com a família do Marquinhos, para a casa do Marquinhos, que ele morava em São Bernardo. E aí a gente estava sempre junto, fazia churrasco, jogava bola, fazia um monte de coisa junto. E aí essa amizade foi crescendo cada vez mais. Eu conheço toda a família do Marquinhos, todo mundo, me dou bem com todos, desde o pai dele, a mãe dele que fala que eu sou filho postiço dela. Então, cara, é uma família bem especial para mim. E o Marquinhos é meu irmão. A gente, desde 2008, juntos. E essa última agora,
foi uma surpresa muito grande para mim, quando ele falou que não ia renovar com o Flamengo. Porque, assim, todo ano de renovação de contrato do Marquinhos era um imbróglio muito grande. Tinha um monte de rumor, o Marquinhos vai sair, o Marquinhos vai para time tal, o Marquinhos vai voltar para a Europa, o Marquinhos vai para a NBA, o Marquinhos vai para um monte de lugar. E sempre o Marquinhos acabava ficando no Flamengo. E aí, esse ano eu achava que seria a mesma coisa, entendeu? Falei, eu tô tranquilo, Marquinhos, pô. Eu estava vendo as notícias saindo, falando que estava difícil, que o Marquinhos estava complicada a situação dele para renovar o contrato e tal. Eu falei, todo ano saem essas notícias aí que ele fica enrolando, enrolando, enrolando e no final sempre dá certo, né? E aí eu fico desesperado aqui em casa, sofrendo à toa, porque no final sempre dá certo. E aí esse ano eu fiquei bem tranquilo, sabe? Falei, Marquinhos é mais uma das novelas do Marquinhos. Daqui a pouco anuncia que o Marquinhos vai ficar e que a gente vai continuar, né? E como eu falei, como você falou no início da pergunta, eu achava que eu e o Marquinhos nós íamos terminar a carreira juntos, sim. Até porque eu tenho 38 anos, o Marquinhos está com 37 anos, então a gente já está mais para o final da carreira do que do início, lógico, obviamente. Então, e como a gente já está aqui, a gente já estava aqui há 9 anos, eu falei, Marquinhos não vai sair agora nem a pau. Vai continuar aí e a gente sim vai encerrar a carreira junto. Quando ele falou, quando eu mandei para ele, quando eu vi que estava demorando muito essa renovação, eu mandei mensagem para ele. Eu falei, e aí, Marcola, vamos embora, filho. Não vai renovar não, tá enrolando mais do que normal, hein? Aí ele falou, eu vou sair, mano. Eu falei, porra, para de palhaçada, tá maluco, vai sair nada. Renova logo, assina logo isso. Aí, não, é sério, mano, vou sair, não tá dando certo, eu não tô entrando num acordo e tal. Aí eu vi que a coisa tava feia mesmo, e aí a preocupação começou a bater em mim, né? E aí passou, sei lá, 2 dias, 3 dias, o Flamengo falou realmente que o Marquinhos ia sair, colocou nas redes sociais, o Marquinhos me mandou uma mensagem, do dia anterior dele me mandar essa mensagem, eu tinha ligado para ele, aí ele falou para mim que bateu o martelo mesmo, que ele não ia renovar, e eu estava dirigindo o meu carro indo para o Flamengo. Cara, quando ele falou isso, eu quase comecei a chorar no carro. Eu comecei eu segurei o choro para falar com ele, sabe? Porque eu não estava acreditando naquele momento. Mas, cara, são coisas que acontecem, né? Por mais que seja duro, eu ver o Marquinhos agora do outro lado como adversário, num outro uniforme, a vida do atleta é essa, né? Por mais que eu não esperava isso do Marquinhos, mas a nossa vida é essa. Ele está tendo uma oportunidade num clube grande, num clube que provavelmente vai dar uma estrutura muito boa para ele, e se ele está feliz, a família dele está feliz, é isso que importa. Ele está feliz em São Paulo lá, eu estou acompanhando ele, já começou o Paulista, eu estou vendo que ele está se entrosando muito bem com os novos companheiros dele. Então, é vida que segue, né? Vai ser duro quando eu for enfrentar ele, mas agora vai ser amigos, negócio da parte, né? Ele vai defender o lado dele, eu vou defender o meu lado e a vida vai seguir, tem que seguir. É isso. Marcola é fera, irmão. E, cara, se eu for falar a história dele, a gente tem muita história. Mas a pior história dele é que eu dividi muito tempo o quarto com o Marcola. E o Marcola era ranzinza demais, cara. Ele reclamava de tudo. Era uma preguiça danada. Ele era um preguiçoso danado. No quarto dele, assim, a gente tem meio que uma hierarquia, né? Quem é mais velho não faz muita coisa, né? Apesar da gente ter uma idadezinha próxima, eu sou mais velho que ele. Então, teoricamente, eu deveria ficar mais tranquilo no quarto
e não fazer nada, e ele fazia as coisas, né? Mas quem diz que era assim? Cara, o Marquinhos, ele parecia um bicho preguiça. Ele ficava na cama do hotel, entrava debaixo da coberta, já era. O pessoal tocava a campainha e ele ficava sempre do lado da porta, né? E aí, o pessoal tocava a campainha, quem disse que ele ia abrir? Tinha que ficar implorando, Marquinhos, abre a porta, Marquinhos, abre a porta. E o pessoal tocando campainha. E aí, no final de tudo, eu que tinha que levantar para abrir a porta. E ele lá reclamando de tudo, sem falar que ele tem problema, não é possível. À noite, para dormir, é quase impossível. Porque ele acordava de dois em dois não, né? Mas, sei lá, de hora em hora, você bom com ele, de hora em hora, ele levantava para ir no banheiro à noite. Ele devia ter algum problema, cara. Ele tem problema. E aí toda hora eu tinha que ficar acordando. Eu acordava sempre. Ele fazia barulho pra caralho, que ele ficava lá fazendo barulho. Ele tinha que levantar e ele ia no banheiro, aí fazia o que tinha que fazer, voltava, aí uma hora depois levantava de novo, ia no banheiro. No mínimo, durante a noite ele vai no banheiro mais 5 vezes. Sem brincadeira, sem brincadeira. E outra coisa, eu tinha que ir com uma máscara de gás para dentro do quarto, porque as bombas que o Marquinhos soltava, não é brincadeira não, sem brincadeira. Que é isso, cara, eu ia com aquela, você pode imaginar, eu dentro do quarto com a máscara de gás e o Marquinhos vai numa nuvem preta em cima do Marquinhos. Deus me livre, eu aguentei muita coisa ali, filho. Nossa Senhora. Marquinhos, o verdadeiro inimigo do bom ar, né? Exatamente, é ele inimigo mesmo. do bom ar. Ele mesmo. Certeza é absoluta. E é tão preguiçoso que nem devia abrir a janela também, né? Devia ficar só deitado ali. Você que lute, né, Olivinha? Não, exatamente, sem brincadeira. Ele não fazia nada, ele só reclamava. Ficava no quarto deitado lá, aí falava no telefone assim, ó, o doutor tá vindo aqui para me examinar. Eu falei, beleza, o doutor vai chegar aí. O doutor batia na porta, e aí? Quem que ia abrir a porta lá? O doutor ia para examinar o Marquinhos. Ou seja, o Marquinhos tinha que levantar para abrir a porta para o doutor. Cadê? E o doutor ficava praticamente implorando lá, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Aí tinha que eu levantar para abrir a porta, porque o preguiça estava lá igual um urso hibernando embaixo da coberta lá. Era demais. É um casamento, né? Praticamente. É um casamento. Era um casamento, exatamente, praticamente. Eu acho que o Olivinha devolveu muito bem, né, Carol, as histórias do Marquinhos. Se ele ouvir esse episódio, eu acho que vai ter uma leve discussão. Ouça o momento DR. Uma DRzinha de leve. Mas foi muito boa essas histórias. Tenho certeza que os próximos confrontos São Paulo e Flamengo vão ser muito especiais para você. Mas é isso, né? Infelizmente tem essa parte, né, na carreira de um jogador, mas vocês vão ter essa relação para sempre. E agora é hora da gente falar dos seus apelidos. Você é carinhosamente conhecido pela torcida, já tá rindo até, né, como o deus da raça, e também como Olivinha, né? O seu irmão, 9 anos mais velho, que você começou falando dele, é ex-jogador do Flamengo, da seleção, o Carlos Henrique Rodrigues do Nascimento, o Olívia. Ele disputou o Mundial de Toronto e os Jogos Olímpicos de Atlanta em 96. Então explica pro pessoal aí a origem desses dois apelidos, apesar de eu achar que já ficou um pouco óbvio demais. E se você gosta de ser chamado assim, ou você tem algum outro apelido que a gente não sabe? Então. Eu acabei de inventar um agora. Não inventar não, né? É só adaptar. Little Oliva. A gente não tem Lil Baby, não tem Lil Baby, não tem esse pessoalzinho aí do trap que é Lil tudo. Agora é Lil Oliva. Aí, ó, pronto. Internacionalizamos o apelido. Mais um apelido aí pra mim agora, Lil Olivia. Gostei, Carol. Boa, Carol, boa. Vamos lá. Meu apelido, obviamente, veio do meu irmão, né? Meu irmão, como eu falei, quando eu comecei a jogar basquete, o meu irmão já era conhecido, já era profissional. E era conhecido como Olívia. O apelido dele veio do Olívia Palito, da Olívia Palito, que era namorada do Popeye, né? Do desenho animado. E aí, quando ele começou a jogar basquete, ele era magrão,
pé grande. Aí o pessoal começou a chamar de Olívia. Olívia para lá, Olívia para cá, não sei o quê. E ele não gostava, né? E aí o que acontece quando você não gosta do apelido? O pessoal começa a te chamar mais ainda pelo aquele apelido, né? E aí ficou Olívia, 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 pegou Olívia nele. Aí beleza. Quando eu comecei a jogar, o meu primeiro técnico, ele já conhecia o meu irmão, já tinha jogado com o meu irmão, já tinha trabalhado com o meu irmão. E aí, primeiro dia meu na escolinha, não era nem na escolinha, né? Era na equipe do Grajaú, ele chegou e falou, me apresentou como Olivinha, para os meus companheiros de time lá como Olivinha. Aí eu fiquei da mesma forma que meu irmão ficou, né? Falou, Olivinha? Não gosto de Olivinha, não. Não me chama de Olivinha, não. Para de me chamar de Olivinha. Que aí, quando você não gosta do apelido, acaba pegando, né? E aí ficou Olivinha. Até hoje, eu sou conhecido como Olivinha, né? E aí, para mim, é indiferente. Para mim, o Olivinha serve como uma forma de homenagear o meu irmão, né? Por tudo que ele fez por mim, pelo espelho que ele foi, por todo o incentivo que ele deu para mim no início da minha carreira, durante toda a minha vida. Até hoje a gente conversa sobre basquete, ele vê os jogos, ele fala alguma coisa para mim que eu tenho que trabalhar para melhorar no meu jogo. Então é uma forma de homenagear o meu irmão que foi um espelho para mim. E o apelido de Deus da Raça, cara, isso aí é uma das coisas que faz com que eu trabalhe cada vez mais forte, todos os dias. Porque esse carinho que a torcida tem comigo, me apelidar de Deus da Raça, que esse apelido de Deus da Raça, ele é de origem do futebol, né, de campo. O Flamengo teve um jogador chamado Rondinelli, e ele era conhecido pelos torcedores de Deus da Raça, porque ele era um cara que colocava uma energia surreal dentro do campo, era um cara que disputava, dava carrinho, entrava de cabeça no pé dos jogadores. Tem muitas histórias do Rondinelli, de raça, de energia, de contagiar os companheiros, que quando a torcida me viu na quadra e eu tentando fazer a mesma coisa que o Rondinelli fazia, mesmo não conhecendo a história do Rondinelli na época, hoje eu já conheço a história do Rondinelli, mas na época eu não conhecia tanto, e a torcida viu uma similaridade muito grande do meu jogo para o jogo do Rondinelli, sendo que o Rondinelli era um jogador de futebol e eu do basquete. E aí começou a me chamar de Deus da Raça por conta da minha característica, né, de colocar uma energia muito grande, de disputar todas as bolas, de não ter bola perdida. E aí a torcida começou a me chamar de Deus da Raça, e aí fez uma bandeira para mim. E, cara, essa relação que a torcida do Flamengo tem comigo é uma coisa bem especial para mim. É mais um motivo de orgulho que eu tenho de ter esse sentimento aí que a torcida passa para mim, de sempre mandar mensagem, eu coloco alguma foto, algum vídeo nas minhas redes sociais e a torcida está sempre comentando coisas boas, coisas positivas para mim. Mesmo quando a gente perde algum jogo, a torcida chega lá e fala, não, Olivinha, Deus da Raça, vamos lá, no próximo jogo a gente vai ganhar, a gente vai melhorar. Eles têm um respeito muito grande comigo. E isso aí é fruto do trabalho que eu vim fazendo aí, principalmente nesses últimos anos, esses últimos 9 anos aí, que a gente teve muitos títulos, muitas vitórias, muitas conquistas para o Flamengo. E graças a Deus o meu trabalho vem aparecendo aí e a torcida vem gostando bastante do meu trabalho. Então eu sou um cara, como eu falei, privilegiado por estar tanto tempo no Flamengo aqui e um cara orgulhoso demais pela história que vem escrevendo no Flamengo. E esse carinho realmente é bem especial. Aonde quer que eu vá, a torcida do Flamengo chega e
Eu posso estar na rua, posso estar no shopping, a torcida fala, me para falar comigo, pede foto, pede autógrafo, as crianças vêm falar comigo, é uma coisa surreal, é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo, mas é bem gostoso esse carinho que a torcida tem comigo. Agora a gente já está chegando numa parte final do nosso podcast. A gente tem uma brincadeira que a gente pede para o nosso convidado escolher 5 itens ou pessoas ou o que você quiser que definem quem é Olivinha, que você não vive sem. É uma missão bem difícil, tem gente que demora 10 minutos para conseguir selecionar os 5 itens, muito por serem muitos itens ou às vezes por serem poucos itens e deixar pessoas de fora também dessa. Bom, cara, isso aí é bem difícil mesmo. Mas vamos lá, vou tentar ser o mais breve possível. Bom, primeiro, sem dúvida nenhuma, que é minha família, né? Você falou que pode ser pessoa ou pode ser item, né? Não é isso? Isso, pode ser o que você quiser. Então, muito obrigado. Então, minha família, sem dúvida nenhuma. Minha esposa, que está aqui do meu lado todos os dias, me aguentando aqui. Então, ela merece o troféu ali. E me deu o maior troféu da minha vida, que é a minha filha Alice, que nasceu em 2019. E elas são as minhas maiores forças, sem dúvida nenhuma. Ela sempre está me apoiando em todas as decisões que eu tomo, em todas as coisas complicadas. Quando a coisa está ficando preta mesmo, ela vê que eu chamo ela de lado e a gente começa a conversar e ela está sempre me apoiando em todas as decisões, está sempre me colocando para cima. Minha filha que me dá força todos os dias, ela está com 2 aninhos aqui e cada dia é uma coisa nova que eu aprendo com a minha filha. Então, é um amor incondicional, é uma coisa que esse amor pela minha filha é uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida, difícil de explicar, mas de 2019 para cá, acho que minha vida ficou completa. Depois do nascimento da minha filha. E aí as coisas começaram a dar certo também, mais certo ainda. Então, sem dúvida que elas me dão uma força muito grande. Não posso esquecer dos meus pais também. Meu pai e minha mãe que também estão sempre do meu lado, que sempre me deram força, foram um dos meus principais motivadores também, ao lado do meu irmão. Então, sem dúvida que família para mim é tudo. Sempre que eu tenho uma folga, eu tô perto deles, tô sempre em contato e eles são o alicerce para mim. Sem dúvida nenhuma que é uma coisa que me dá muita força e que me mantém sempre disposto a trabalhar cada vez mais duro. Então, minha família como número 1. Agora, cara, número 2. Difícil, né? Porra, difícil demais. Caraca, eu nunca tinha parado para pensar numa coisa dessa. Meu Deus. Pode ser basquete, pode ser, sei lá, uma Exatamente. comida que você gosta. Churrasco. Isso. O que eu ia falar agora era a bola de basquete, a bolinha, a bola laranja. Essa bola muda vidas, sem dúvida nenhuma, e mudou completamente a minha vida. Talvez, acho que se não fosse essa bola laranja aí, acho que eu não tinha vivido metade das experiências que eu vivi, acho que eu não tinha conhecido metade dos lugares que eu conhecia.
Acho que eu talvez não teria aprendido tanta coisa quanto eu aprendi com o basquete. Acho que com vitória, com derrota, com alegria, com decepção, com frustração. É muita coisa que passa na vida de um atleta. E eu acho que o basquete me fez crescer bastante, sabe? O basquete ele me deu tudo que eu tenho na minha vida hoje e eu sou muito grato a isso. Trabalhei muito duro todos os dias, ainda trabalho muito duro todos os dias para conquistar todos os meus sonhos. Graças a Deus, a maioria deles eu já consegui conquistar, mas sempre tem alguma coisa nova, né? Você sempre tem que buscar alguma coisa para te motivar, alguma coisa para te ajudar na rotina. Então, é sempre um desafio novo que o basquete te proporciona. Então, acho que a bola de basquete, a bola laranja, o esporte, o basquete, sem dúvida que ele tem o poder de transformar a vida e ele transformou a minha vida. Então, eu coloco o basquete como meu número 2. Agora faltam mais 3. Isso. Vamos lá. Mais 3. Meu Deus do céu, gente. Caraca, que coisa difícil. Eu falei, teve gente que demorou também bastante, viu? Não é tão fácil assim. Realmente, não é tão fácil mesmo. Cara, número 3. Vou ter que botar os negócios aleatórios aí, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã e não vou falar nada. Mas eu vou colocar aqui 2 coisas que eu acho que eu não vivo sem. Primeiro é música. Número 3 eu posso colocar aí música. Muito boa. Porque acho que a música me motiva bastante, sabe? Principalmente ali antes dos jogos. E eu escuto muita música. E eu sempre consigo me motivar através da música também, né? Então a gente tem aquele gênero favorito ali, que é o rock and roll. Gosto muito. E eu sempre, antes dos jogos, eu coloco umas músicas que me passam muita energia para eu tentar colocar dentro da quadra. Para eu chegar dentro da quadra já com aquela energia, com aquela força, tentando passar para os meus companheiros a mesma vibração, a mesma energia que eu estou sentindo naquele momento. Então, as músicas que eu escuto, eu tenho várias playlists e a música, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que me motiva, que me dá uma energia muito grande. Acho que eu não vivo sem música. Então, número 3 aí, pode colocar música aí, que é uma coisa que eu escuto bastante, praticamente o dia todo, se deixar. Então, 3, música. 4, vou colocar o meu videogame. Vou colocar meu videogame como número 4, porque a vida de um jogador é sempre aquela tensão, né? Você tem que arrumar alguma válvula de escape ali para você, porque senão você fica o tempo todo ali pensando, sei lá, num playoff, numa final. É difícil nesses jogos aí. Por mais experiente que você seja, você fecha o olho, vem aquela situação que você está prestes a viver. Ou uma pressão por um resultado, uma pressão por não estar jogando bem, o que faz parte. Então você, às vezes, tem que dar uma desligada.
A minha válvula de escape é o videogame. Todo mundo sabe, todo mundo que me conhece, eu sempre fui viciado em videogame. E eu gosto muito mesmo. Inclusive, eu até criei um canalzinho agora na Twitch para ficar jogando videogame e conversando, ficar na resenha com o pessoal que gosta de videogame e que gosta do meu trabalho também e que tem a oportunidade de me ver fazendo live, podendo estar conversando com eles através do chat lá do meu canal e de poder estar aqui jogando meu videogame só pensando em nada que não seja o jogo do meu videogame. Pois é, Eu esqueço um pouco do basquete nessa hora, sabe? Então a gente. A minha válvula de escape é o videogame. Então o pessoal me conhece aqui como viciado em videogame. Então, sem dúvida, que o videogame é o número 4. tem um amigo, o Emerson, ele é um ADM de uma das páginas do Lakers e ele já jogou com você, inclusive ele falou pra mim que você é muito legal e você tá sempre participando aí nas lives de jogo, então eu acredito e acho que é isso que você falou, é uma válvula de escape muito boa pra você. Sim, pra mim é. E o videogame aqui, inclusive, eu sou tão viciado mesmo, que eu tenho uma malinha que é uma televisão. E eu levo ela comigo em todos os jogos, todas as viagens. E aí, quando a gente viaja bastante, né? E aí tem aeroporto, tem que ficar esperando. E aí a gente pega viagem internacional, que você fica lá esperando o voo e tal. Então eu comprei uma malinha e nessa mala eu consigo encaixar o meu videogame e essa mala tem uma tela. E aí eu consigo jogar o meu videogame ali. E aí, cara, ficava na época jogando eu e o Marcelinho no aeroporto. A gente senta no chão, perto de uma tomada, conecta o videogame e fica jogando. Aí jogava eu e Marcelinho, joguei eu e Marquinhos, eu e o Iago agora, eu e o Franco. Então eu fico jogando sempre que eu tenho um tempo livre para dar uma descansada também. Eu venho aqui para esquecer um pouquinho do basquete. Eu venho aqui e fico jogando meu videogame. E eu acho que eu lembro do Emerson. A gente jogou junto, sim. Ele vai ficar feliz com essa. Agora falta um item. Um item para você. Você chegou aqui nessa árdua tarefa, você que já foi 6 vezes campeão, tá sofrendo aqui. Agora falta um. Cara, o último. Acho que eu não podia deixar de fora o Flamengo, né? Ah, justo. Lógico, não pode ficar de fora nunca. O Flamengo, para mim, é o meu amor. É uma paixão muito grande. É uma energia entre Flamengo, Olivinha, torcida. É tudo uma coisa só. E é uma paixão muito grande. Eu ouso dizer que se eu não tivesse jogando no Flamengo hoje, acho que talvez eu até teria parado de jogar basquete já. Nossa. Acho que muito o Flamengo ele mexe muito comigo, sabe? Essa paixão, essa loucura dos torcedores pelo Flamengo, isso mexe bastante comigo. E eu sou um cara que eu sou muito emotivo e essa paixão toda que os torcedores têm pelo Flamengo, eu tenho pelo Flamengo. Eu virei um torcedor rubro-negro. Nem sempre eu torci para o Flamengo, já falei isso, todo mundo sabe disso, mas eu virei um rubro-negro fanático. Fanático. Acompanho praticamente todos os esportes. Jogo de futebol, eu estou vendo aqui, às vezes até dá briga aqui em casa, que eu quero ficar vendo jogo de futebol. Minha esposa quer sair para algum lugar, quer sair para um restaurante. Eu falo, espera acabar o jogo aqui rapidinho, espera acabar o jogo que a gente vai. E aí, às vezes até a gente acaba meio que tendo uma DRzinha ali por conta do Flamengo, mas são 17 anos de Flamengo, né? Então é mais de um terço da minha vida dentro do Flamengo, dentro dos muros da Gávea. Então, para mim, é uma honra muito grande poder estar esse tempo todo no Flamengo. É um orgulho
e uma alegria imensa poder estar escrevendo a história que eu estou escrevendo com o Flamengo, poder ter conquistado todos os títulos que eu conquistei com o Flamengo, toda essa história bonita que eu vim fazendo e ainda tenho mais alguma coisa para escrever, para ter de experiência com o Flamengo ainda tenho mais 2 anos de contrato com o Flamengo. Então, assim que terminar o meu contrato, eu vou ter 40 anos, não sei como é que eu vou estar lá, mas vou fazer de tudo para poder ajudar sempre o Flamengo a conquistar cada vez mais títulos. E, cara, é uma paixão muito grande, é quase uma religião para mim, o Flamengo. Então, sem dúvida que não poderia ficar de fora o meu Mengão queridão. Até rimou. Acabou o desafio até rimando. Foi bem bonita a declaração. Os torcedores vão ficar muito felizes. Mas agora um outro desafio, só que acho que esse vai ser bem mais rápido, já que você é muito fã de música e você falou de rock. A Carol teve uma ideia de montar uma playlist colocando música de todo mundo que passou por aqui. Então já teve de tudo, pagode, sertanejo, The Weeknd. Qual é a música que você vai escolher? Uma música que te define? Eu sei que a gente tem várias músicas, mas não sei, talvez a música que mais te represente, a música que você mais está ouvindo agora. Qual vai ser? Meu Deus, cara. Aí vocês falaram que vai ser coisa rápida, mas de rápido. Cara, não sei não. Cara, minha banda preferida é o Foo Fighters. Ah, é muito boa. Dúvida. Muito, muito boa. Para escolher uma música do Foo Fighters, cara, meu Deus. Pô, tem Pearl Jam, tem Queen, tem um monte de coisa, tem Rolling Stones, tem muita coisa aí. Mas eu vou colocar do Foo Fighters, que é a minha banda preferida. Eu vou colocar. Deixa eu ver aqui. Meu Deus! Caraca, uma músicazinha. Everlong, pronto. Beleza. Vamos colocar aqui. Escolheu bem. Foi uma ótima banda, adoro essa banda também. Você foi aprovado com sucesso nos desafios. Acho que pra frente você vai lembrar da dificuldade que você passou. Você que foi 6 vezes campeão, maior reboteiro da história do NBB, nunca sofreu tanto. É verdade. Não é? Mas acontece. Você foi ótimo, foram ótimas justificativas. E assim a gente chegou ao final desse episódio incrível com o Olivinha. Eu queria dizer que eu, a Carol e todo mundo do NBA das Minas, a gente é muito sua fã, você realmente é o deus da raça. E como você falou aí que tem mais 2 anos com o Flamengo, eu só posso esperar que você continue vencendo, mesmo se for contra o meu time. Vou ficar feliz porque você é você. Então queria te agradecer muito por ter vindo aqui, você é uma lenda do nosso basquete. E pode depois dar o seu recado aqui final pro pessoal, falar onde te segue, porque eu sei que você é ativo nas redes sociais e ainda tem live de jogo. Então deixa o seu recado pro pessoal. Bom, queria já agradecer pelo convite, foi um papo super bacana, muito legal realmente. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí. A gente acompanha aí, eu já tinha escutado o podcast de vocês e agora com esse convite aí já virei um participante, então muito obrigado mesmo, foi uma honra poder participar aqui com vocês. Queria deixar um recado aí para o pessoal para me seguirem nas minhas redes sociais. Praticamente as minhas redes sociais são quase o mesmo nome. @Olivinha16 no Twitter, no Instagram, no Snapchat eu tenho também, mas não uso tanto, mas tenho. Eu criei um canal na Twitch para jogos de videogame. O canal é o Olivinha. Não tem Olivinha 16, é só Olivinha na Twitch. Então me procurem lá nas minhas redes sociais. Tem a fanpage também no Facebook, Olivinha 16. Eu sou bem ativo nas minhas redes sociais. Estou sempre de olho em tudo. Então, quem gosta aí do meu trabalho, que quiser me acompanhar realmente, então tá aí todas as minhas redes sociais. Muito obrigado aí novamente pelo convite, foi muito legal, parabéns pelo trabalho, NBA das Minas, vocês são fera demais. Valeu, tamo junto.
Depois dessa aqui a gente fica emocionado, não tem nem o que dizer. Então sigam ele em todas as redes sociais aí, Olivinha16, tudo igual. Ele facilitou o trabalho, que tem gente que muda. E é isso, muito obrigada de novo, Olivinha. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem ouvir em qualquer horário e até a próxima.